Havia um homem que teve tudo, riqueza que nenhum rei antes dele havia possuído, sabedoria que reis e rainhas atravessavam desertos para ouvir, palácios, jardins, vinhas, música, prazer, poder, e depois de experimentar tudo o que este mundo podia oferecer, ele sentou-se, sozinho, e escreveu uma única frase que atravessaria 3.000 anos de história e chegaria até você, agora, nesta noite. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Se você já se perguntou por quê, mesmo tendo tudo o que sempre quis, ainda sente um vazio, se já correu atrás de um sonho, alcançou-o, e a alegria durou menos do que você esperava. Se alguma vez olhou para o céu e pensou, para que serve tudo isso? Este vídeo é para você. Hoje vamos caminhar, devagar, por um dos livros mais honestos e mais necessários de toda a Bíblia, Eclesiastes. Eu convido você a permanecer até o final, porque as últimas palavras deste livro guardam a resposta para a pergunta que ele passa 11 capítulos inteiros levantando. Antes de começarmos, se este canal tem sido um lugar de paz para o seu coração, se as palavras que compartilhamos aqui já trouxeram luz para os seus dias difíceis, deixe o seu amém nos comentários. Isso nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão buscando sentido para a vida. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco pelas Escrituras, um livro de cada vez, um versículo de cada vez. Agora respire profundamente. Desligue tudo aquilo que puder distraí-lo por alguns instantes. E vamos entrar juntos no livro de Eclesiastes. Eclesiastes se apresenta como as palavras do Coelet, expressão hebraica que significa aquele que reúne, o pregador, aquele que fala à assembleia. Durante séculos, a tradição judaica e cristã identificou essa voz como sendo a de Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, e este se dispersa, o homem mais sábio e também o homem mais rico de toda a história de Israel. Talvez seja exatamente isso que torna este livro tão diferente de todos os outros. Não é um profeta chamando o povo ao arrependimento. Não é um salmista cantando louvores em meio ao sofrimento. É um homem que experimentou praticamente tudo o que este mundo poderia oferecer e que, no final da vida, decide olhar para trás com uma honestidade quase dolorosa. Salomão construiu palácios, plantou vinhas, cultivou jardins, criou pomares, mandou construir reservatórios de água, acumulou ouro, prata, servos, rebanhos, músicos, prazeres, conquistas. Ele mesmo declara que não negou aos seus olhos absolutamente nada do que desejavam. Nada. E, quando finalmente observou tudo aquilo que havia construído, chegou a uma conclusão inesperada. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Existe uma expressão que aparece repetidamente ao longo deste livro. Debaixo do sol. Essa expressão é a chave para compreender toda a mensagem de Eclesiastes. Ela representa a vida observada apenas do ponto de vista humano. Uma existência limitada ao que os olhos conseguem enxergar. Uma vida sem considerar a eternidade, sem considerar Deus. E é justamente essa experiência que Coelet nos convida a fazer. Observar cuidadosamente o que acontece quando buscamos sentido apenas nas coisas deste mundo. O livro então começa descrevendo um ciclo que nunca termina. Uma geração vai, outra geração vem. O sol nasce, o sol se põe. O vento sopra em uma direção, depois retorna. Os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche. Tudo continua, tudo se repete. Enquanto isso, a vida humana passa como um breve instante. E diante dessa realidade, surge uma pergunta inevitável. Que proveito existe em todo o trabalho do homem debaixo do sol? Coelet decide então buscar respostas através da sabedoria. Estuda, aprende, investiga, procura compreender todas as coisas. Mas, ao final dessa jornada intelectual, chega a outra conclusão surpreendente. Na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta também a dor. Isso não significa que a sabedoria seja ruim, muito pelo contrário. Ao longo do livro ela será apresentada como algo precioso, mas a sabedoria, sozinha, não consegue preencher o vazio do coração humano. Você pode compreender o funcionamento do mundo e ainda assim não encontrar uma razão para continuar vivendo. Então Coelet muda de caminho. Se o conhecimento não trouxe satisfação, talvez o prazer possa trazer. E assim começa uma nova busca. Se o conhecimento não trouxe satisfação,
Talvez o prazer pudesse trazer. Foi exatamente isso que Coelho decidiu descobrir. Ele resolveu experimentar tudo aquilo que o coração humano costuma desejar. Alegria, festas, vinho, grandes construções, jardins exuberantes, pomares, reservatórios de água, servos, rebanhos, ouro, prata, cantores, tesouros, tudo aquilo que qualquer pessoa poderia imaginar como símbolo de uma vida perfeita. Ele mesmo afirma: não neguei aos meus olhos coisa alguma que desejassem. Imagine isso por um instante. Se existisse algo capaz de preencher completamente o coração humano, Salomão certamente teria encontrado. Mas depois de possuir tudo, depois de viver tudo, depois de conquistar tudo, ele olha novamente para a sua própria vida e escreve: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Que declaração impressionante! Vivemos em uma época que nos convence diariamente de que a felicidade está sempre na próxima conquista, no próximo salário, na próxima casa, no próximo relacionamento, no próximo carro, na próxima viagem, no próximo celular, na próxima promoção. Sempre existe alguma promessa dizendo: quando você conquistar isso, finalmente será feliz. Mas Salomão chega do outro lado dessa corrida e nos diz: eu já estive lá, e não era aquilo. O vazio continuava existindo, porque nenhum prazer criado consegue ocupar o lugar reservado ao Criador. Então ele volta sua atenção para outra questão. A sabedoria é melhor do que a loucura? Sim, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio enxerga o caminho, o tolo caminha às cegas. Mas existe um problema. Os dois morrem, o sábio e o tolo, o rico e o pobre, o famoso e o desconhecido, o poderoso e o simples. Todos caminham para o mesmo destino. E essa realidade pesa profundamente sobre o coração de Coelho. Por um momento ele chega a dizer que odiou a própria vida. Não porque a vida fosse má, mas porque tudo aquilo que havia construído um dia seria deixado para outra pessoa. Alguém que talvez nem valorizasse o esforço necessário para construir tudo aquilo. Quanto tempo passamos acumulando coisas que um dia pertencerão a outra pessoa? Quanto da nossa energia gastamos tentando controlar um futuro que nunca estará completamente em nossas mãos? É nesse momento que surge um dos primeiros lampejos de esperança do livro. Coelho escreve: não há coisa melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Mas ele acrescenta algo fundamental. Isso também vem da mão de Deus. Perceba a diferença. O problema nunca foi trabalhar, nunca foi construir, nunca foi prosperar, nunca foi desfrutar da vida. O problema começa quando esperamos que essas coisas se tornem a nossa fonte definitiva de significado. Elas nunca foram criadas para isso. Quando transformamos presentes em deuses, acabamos decepcionados, mas quando recebemos cada pequena alegria como um presente das mãos de Deus, tudo muda. Uma refeição simples, uma conversa sincera, um dia de descanso, o sorriso de um filho, o abraço de alguém que amamos, o trabalho realizado com honestidade. Tudo isso deixa de ser apenas rotina e passa a ser graça. Chegamos então a um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido essas palavras muitas vezes, mas hoje convido você a ouvi-las como se fosse a primeira vez. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de deixar partir, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de falar e tempo de permanecer em silêncio, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez essas palavras descrevam exatamente o momento que você está vivendo agora. Talvez este seja um tempo de espera, talvez um tempo de reconstrução, talvez um tempo de lágrimas, ou talvez um tempo de novos começos. Independentemente da estação em que você esteja, existe algo que Coelho deseja que compreendamos. Nada permanece para sempre. As estações mudam, as dores passam, os dias difíceis não duram eternamente, e nem os dias bons. Tudo possui o seu tempo, tudo possui o seu propósito. E existe uma razão que, muitas vezes, ainda não conseguimos enxergar.